Bom, vamos lá. Daqui inicia mais um registro sobre as movimentações do mês de fevereiro. Hoje é dia 1º de março de 2025. E além disso, queria também dizer que mais uma vez isso aqui não é nenhuma recomendação de compra e de venda. Tudo e qualquer pessoa que assistir o conteúdo deve tomar suas próprias decisões. Então vamos lá. Começar aqui mostrando brevemente sobre o desempenho do IFIX e do Ibovespa ao longo dos últimos dias. Então dá para ver que no dia de ontem ele fechou com leve alta, já nos últimos 5 dias continua com a leve alta também, um pouco acima. No último mês já fica mais interessante, 4%, 6 meses ainda no negativo, até o presente momento dentro do ano de 25 com levíssima alta, e por aí vai, fechando 1 ano, 5 anos e o tempo máximo. Avaliando agora o Ibovespa, no dia de ontem fechou em queda. O pessoal fala que é por conta da recomendação da Gleisi Hoffmann para o ministério, mas pode ser que sim, pode ser que não. A gente avalia os últimos 5 dias, a queda maior ainda. Já no último mês, por volta de 2,5, 6 meses, year to date, 1 ano, 5 anos e no prazo máximo. Voltando aqui para a planilha de controle, fazer um apanhado sobre todos os títulos. Mas antes de começar, vou comentar sobre a cara da planilha, né? Todo o controle aqui está sendo alterado, as novas cores. Dona Marocas, responsável aí pelo setor de marketing, por assim dizer, está fazendo um ajuste aqui. Tem coisas que já estão feitas, tem coisas que ainda estão para serem feitas, mas com o tempo tudo vai sendo ajustado. Então vamos começar. Falar aqui primeiro pelos Fiagros. Apontar que em janeiro o pior era o XPCA. O cenário não muda, né? O que muda é só o percentual de desvalorização. No último registro, a desvalorização era de 20,1, seguido pelo KNCA com 16 e o FGA com 9. Então agora a gente já pode ver que o XPCA está quase igual. O KNCA melhorou consideravelmente, de menos 16 para menos 9,5. E o FGA também, de quase 10, né, 9,83 para 3,99. Então, teve uma melhora nesses títulos aí. Seguindo aqui para os títulos de papel, comentar que lá em janeiro, somente o KNCR, HGCR e IFRA estavam no positivo, né? Só assim, ganho e perda, sem contar o recebimento dos dividendos. Que a gente já pode ver que já estamos no verdinho, com INFRA, com o juro, HGCR e o KNCR. Observar aqui o HGCR que teve a posição iniciada no fundo, né, com o valor mínimo, teve uma valorização razoável. Isso também é interessante porque se conseguisse aportar em todos os títulos, conseguia reduzir o preço médio de maneira significativa. Então mostra que faz diferença, o preço importa, né, como o pessoal fala. Agora para os de tijolo, tá? Em janeiro a gente só tinha o RBVA no positivo, que agora já está fazendo parte de todos os outros no negativo. Todos os títulos de tijolo no negativo, sendo o mais negativo o FATN, menos 20. E o menos negativo, esse aqui, que é o PTLG. E o RBBA, ele, acredito eu, né, que teve a cotação reduzida por anunciar uma futura vacância em imóveis do Santander, se não me engano 3, algo do tipo. Quanto aos FOFs, a gente pode ver aqui também comparando, né, com o mês de janeiro, né? Em janeiro o BC estava com um desconto de 20,4% e agora está com 15,77%, já deu uma melhorada, mas eu não lembro se eu aportei esse mês no BC ou não, mas para frente a gente vai ver. Aí seguido também pelo CAFOF, o RBRF. Antes eles tinham, o CAFOF no caso estava com uma desvalorização desvalorização de 11 e agora está por volta de 8, ambos, né? Antes por volta de 11 e agora por volta de 8 em todos os cenários. As ações, comentar aqui brevemente, tá? Tem ações no positivo, ações no negativo, tá? E eu estou seguindo aportando conforme a recomendação daqui do aportar sem nenhuma novidade. Agora sobre os ETFs tem uma coisa interessante.
eles valorizaram de maneira significativa em pouco tempo. Tá vendo? O VO agora já diminuiu, né? 3,9. O VPL 2 e aqui o IEURA que está interessante, 9,62. Com toda essa valorização, o peso dos ETFs que estava dentro do adequado, né, por volta de 3%, agora ele quase dobrou. Então, quer dizer, quase dobrou não, aumentou em 50%, está com 4,3%. Então, é bem interessante isso, de acompanhar essa variação e esse ajuste. Não foi feita nenhuma compra nesse meio tempo, porém foram adquiridos alguns dólares, porque a cotação baixou. Da última compra tinha sido 6,30, se eu não me engano, está até aqui, ó. Tinha pagado 6,28, agora foi pago 5,87. Então é um desconto bastante interessante. Esse valor aqui de 34,08 dólares não foi aportado em nada, ainda está na conta da corretora, parado. Eu ainda tenho que ver se vale a pena colocar empenhado capital no SGOV, né? Para ele render uma mixariazinha, mas render alguma coisa e depois vender frações do SGOV para rebalancear. Eu não sei ainda, não avaliei esse tipo de coisa. Agora comentar sobre o Tesouro Direto. Pode ver aqui que teve uma mudança bem significativa nas opções de títulos disponíveis aqui, e isso tem um porquê. Vamos lá, dentre os títulos que tinham antes, alguns deixaram de ser ofertados, sendo eles o 2035 e o 2045 e o Selic 2029. Por quê? Por conta das regras do próprio Tesouro. Eu fui descobrir isso outro dia. Existe uma periodicidade prevista para serem criados e encerradas ofertas de novos títulos, tá? O que eu achei mais interessante é que o pré-fixado com vencimento daqui a 3 anos ele é revisto anualmente. Então eu passei a manter uma posição em pré-fixado pensando em daqui a 3 anos, né, todo ano ter uma devolução de capital, né, que aí eu consigo empenhar em novas frentes. Então vou ficar empenhando no prefixado 28 ao longo de 25, fazer com 29 ao longo de 26, fazer com o 30 ao longo de 27, o 31 ao longo de 28. Sendo que quando eu estiver aportando em 31, eu recebo o capital empenhado no 28 de volta e aloco da melhor forma possível. É uma ideia que vai demorar 3 anos, né, para fechar o ciclo inicial, porém, um dia ela volta. O peso em tesouro direto e títulos IPCA e Selic, ele continua o mesmo dentro do método burro. Só que a tabela foi ajustada para considerar os títulos já existentes. Então, por exemplo, se eu tinha lá um percentual previsto para 2035, ele continua o mesmo, considerando ambos 2035 e 2040. Só que ele leva em conta a posição em 2035. A mesma coisa para 2045 e 2050. Eu até abri aqui para mostrar. É igual, ó. Tem até aqui um comentário que eu coloquei. Como o título de 2035 não está mais sendo ofertado, sua posição foi zerada. Para continuar o valor disponível nessa carteira, renda fixa, tesouro direto especial, o percentual já realizado nesse título está sendo descontado do valor que devemos alocar nesta categoria. Então vamos lá. Se eu tinha um teórico de 1,59%, tá? Ele colocou como realizado isso, e dizendo que aqui, para continuar, eu simplesmente pego os 20%, multiplico por aqui, pelos 7,77% da carteira como um todo previsto para Tesouro Direto IPCA, e desconto o D67, que já era a posição realizada no título anterior de 2035. Isso acontece da mesma forma para o 2050, igualzinho, sem tirar nem pôr. E aqui para Tesouro Selic 29 e 31, mesma coisa. O que tinha em 29 continua sendo avaliado, e 2031 ele leva em conta a posição anterior de 29. Quando eu receber esse valor de volta ou sacar por qualquer motivo, ele vai sendo zerado aqui sem problema nenhum, tá? Deixa eu ver aqui. Prefixado já comentei. Abri aqui a página do Tesouro Direto para mostrar os preços que estão sendo praticados agora. Então, mais uma vez comentando sobre a indicação da Glaze no dia de ontem, né, também teve mudanças aqui, né, os títulos estavam com taxas já mais reduzidas. A gente pode ver inclusive aqui pelo próprio
meu próprio preço médio do prefixado, que é essa última linha aqui de baixo, e eu até então não estava ficando no vermelhinho, ou seja, as taxas que eu estava comprando eram sempre acima das taxas ofertadas. Agora já mudou, já está no vermelhinho, quer dizer que as taxas ofertadas já estão acima do que eu tenho. Então 15,01 prefixado, por exemplo. E aqui vou passando rapidamente por todos os títulos, só para gerar um registro, mas eu vou sempre continuar empenhando capital nesses títulos, acredito eu, que de maneira independente das taxas a serem ofertadas. Obviamente que é mais interessante para mim, né, que as taxas estejam mais altas, porque geram um ganho maior. Porém, a ideia é sempre continuar empenhando capital, tendo em vista as recomendações. Deixa eu ver aqui. Quanto aos PGBLs. Os PGBLs, deixa eu aumentar um pouquinho, 75. Continuo também empenhando capital conforme recomendação, 12% da carteira, tá? Agora está chegando no período de receber os informes de rendimentos. Já fiz aqui uma avaliação preliminar do que o Itaú mandou, né? Tá certinho, o meu controle bate com o do Itaú. As caixinhas também estão lá com os capitais sendo empenhados e a caixinha de oportunidade a mesma coisa. Deixa eu ver o que mais. Tem uma coisa aqui que é interessante. Como falei, a identidade está toda sendo ajustada, né? E aqui na página de rendimentos a gente tem uma informação nova agora. Antes a gente tinha somente esse top 5 rendimentos no ano avaliado por valor absoluto. Agora a gente tem também um top 5 por valor relativo. E como é que isso aqui está sendo feito? Eu acho que está até aqui como comentário, exatamente. Somente os valores recebidos no ano informado e faz uma relação com todo um capital empenhado desde o início. Ou seja, desde o início da posição, seja ela 23, 24 ou 25. Dá uma noção, né, do rendimento. Eu acho interessante. E aí eu consigo comparar. O FGA foi o que teve o maior valor absoluto recebido até então. Porém, ele é o segundo com o valor relativo. Aqui, por exemplo, em valor absoluto, o TRXF nem aparece no top 5. Apesar dele ser o primeiro em relativo. Isso por conta do recebimento não recorrente de janeiro, referente a dezembro, alguma coisa do tipo, que foi de 2,50. Então, se gerou, tá vendo? Acho que foi isso, aqui, tá vendo? 2,50. Então, realmente foi um valor bem considerável, né? Deixa eu ver o que mais. Comentar sobre os rendimentos recebidos esse mês. Por volta aqui de 111,76, lembrando que isso aqui considera também esses valores em tesouro, nas caixinhas e tudo mais. Se a gente considerar somente os títulos de renda fixa, a gente vai ter um valorzinho um pouquinho menor. Vou mostrar ali por meio do status invest. Sobre os rendimentos recebidos por cada título, a gente consegue ver aqui, quanto ao XPCA, a gente já está recebendo um valor normal de rendimento na ordem de 10 centavos por cota, lembrando que mês passado foi de 1, então teve uma variação considerável. FGA, eu não me recordo se aumentou o rendimento ou se eu aumentei a posição, mas de qualquer forma, KNCA, mesma quantidade de cotas, só que o rendimento aumentou. Comparando aqui os títulos de papel, a gente consegue ver a variação em todos eles. Lembrando que a HGCR ele foi adquirido pós-Datacom para receber em janeiro, porém agora já estamos recebendo em fevereiro. Quanto aos títulos de tijolo, mesmo comentário para o RBVA. Não recebemos nada em janeiro, agora já temos o primeiro rendimento em fevereiro. Aqui sobre os rendimentos dos FOFs. Sobre as ações, a única que pagou esse mês foi o Itaú, aquele JCP mensal que ele paga. Ele já anunciou novos rendimentos para frente e tudo mais. Mês que vem provavelmente vai ter bastante coisa aqui, tá? Eu dei uma olhada por alto no que está por vir, então tem um bocado de rendimentos para chegar. Quanto aos ETFs internacionais, o único que pagou esse mês foi o SGOV, ali 5 centavos de real. Lembra que aqui eu faço a conversão para o valor do meu preço médio de dólar, né? Eu levo em conta isso. Quanto aos títulos IPCA, a gente tem aos títulos do governo, perdão, o Tesouro. A gente tem aqui os rendimentos da Selic
e do pré-fixado. Lembrando que aqui Selic 29 não vai ter mais nada porque parou de ser ofertado e eu parei de aportar. Aqui quanto ao IPCA eles dão esse erro porque ainda não foi disponibilizada a inflação do período, por isso que ele dá erro. Mas uma vez que ela foi disponibilizada, ela o valor já é informado aqui. Lembrando que isso aqui é o rendimento em relação ao valor aportado no mês de janeiro do ano avaliado, no mês de fevereiro do ano avaliado, não é desde o início. Então, por aí vai. Mesmo esquema aqui para a parte de oportunidade e caixinhas. Segue normalmente. Agora comentando aqui sobre essa tabela de recomendação de aporte, também foi já ajustada a parte da identidade das coisas, as cores, os posicionamentos, está tudo sendo ajustadinho, fica bem bonito, né? Então a gente tem aqui as mesmas informações de antes, tá? Eu preencho esse campo e observo esse segundo campo, porque como aqui a gente não consegue comprar a partir de R$1, igual lá esses ETFs internacionais eu consigo comprar a partir de $1, a proporção é feita por cota e o valor de cada cota muda. Então com isso o capital empenhado aqui muda e aí por isso que eu tenho que fazer esse ajustezinho. Esse mês não teve como aportar tanto quanto no mês anterior, porque tive que empenhar muito dinheiro em seguro da moto, né? Como é que é o outro? Tiveram alguns gastos assim não recorrentes, vamos dizer, né? E fez com que diminuísse a capacidade de aporte. Então, mas agora, se tudo der certo, no próximo dia de aporte, que se eu não me engano é dia 5, vai estar tudo normal. Então com isso eu vou conseguir aportar o valor de R$500 normalmente. Então se a gente for reduzindo aqui até chegar mais próximo de 500, a gente vai ter... Eita, preura, 730. A gente vai ter, deixa eu ver aqui, 735, vamos ajustando, 740. A gente vai ter mais ou menos esse aporte, tá? Seguindo aqui, primeiro vindo pelas caixinhas, os títulos PGBL, pré-fixado e algumas posições em ações, com uma única posição em fundos imobiliários. Ele só me recomenda desde muito tempo o Vigir, porque o Vigir ele é o único título de fundo imobiliário que está bem aquém, tá, do que era para ser. Ele tem aqui alguns que estão aquém, tá vendo? O TEP, o PVBI, porém ele ainda está aquém em R$65 e o valor da cota dele hoje é 80, então ele nem chega a listar como opção. E quando a gente observa aqui também os gráficos, o gráfico de tipo, né, o que eu tenho e o que eu tenho como objetivo, a gente consegue observar que o fundo imobiliário hoje está com uma parcela bem acima do que eu tenho como objetivo. Então hoje está como 36% da carteira, enquanto o objetivo é ter como 24%. Então isso aqui tem que ser ajustado. Comentando também sobre... Agora eu voltei a movimentar o Instagram no Invest Explica. A Dona Marocas me ajudou a fazer o material todo, né, de divulgação. Coloquei lá algumas publicações referentes aos títulos, como é que eu vou dizer, aos vídeos que já haviam sido publicados, e pretendo mensalmente, a cada novo aporte que for realizado, fazer uma publicação dizendo: olha, aporte da semana realizado e seguiu dessa forma. E aí eu pretendo colocar um printzinho desse trecho aqui, porque é justamente o que eu sigo para fazer o meu aporte. Deixa eu ver o que mais. Aqui é tudo que tem, né? O que tem hoje, por volta de 29 mil. E aqui a distribuição entre cada tipo de coisa: tesouro, fundo imobiliário, Passar aqui pelos gráficos todos, só para a gente ter o registro de como estava. Hoje é dia, como falei, 1º de março de 25. A gente está com essa carteira nos tipos. Então, como a gente pode ver aqui, como eu tinha falado, a parte dos ETFs internacionais teve um aumento significativo, tá? Estava por volta de 3, agora já está por volta de 4,2. Isso é que eu gostei nesse método dos pesos, né? Então, assim, não é o momento para comprar ETF internacional, da mesma maneira que não é o momento para comprar fundo imobiliário.
e aí ele vai me recomendando, me jogando de volta para dentro. O Tesouro, que a gente tinha muito menos, agora já tem algo muito próximo do que deve ser. Quando a gente avalia aqui somente renda fixa do Tesouro Direto, aqui a gente tem o cenário atual e o cenário alvo. A gente consegue ver que o que a gente tem que aportar para chegar no ponto ideal seria aqui no pré-fixado, que hoje a gente está por volta de 1,7 e ele tem previsão de 10%. Então é o único título que tem recomendação de aporte. Quando a gente vê aqui, ó, tá vendo? 29 tem uma diferençazinha, porém não tem recomendação de aporte. E o que tem a maior diferença é o prefixado. Hoje está por volta de R$650 e ele, com esse capital, né, ele me recomenda colocar 90. E aí, baseado na cotação, quantas cotas eu consigo comprar. É bem interessante. Quando a gente vai para aqui para títulos, para os CDBs, né, que são as caixinhas que a gente tem, a gente consegue ver que tem como alvo 50% no Itaú e 50% na caixinha Dona Marocas. Hoje a gente está mais ou menos 70-30. Quanto aos ETFs internacionais, 60, 15, 15, 10. A gente hoje tem por volta de 60, 16, 15 e 9. Então a gente consegue ver que o VO está dentro do ideal, o euro está acima do recomendado, né? Levemente, mesma coisa para o VPL. Então teoricamente eu teria que colocar capital somente no SGOV e por aí vai. Quanto aos PGBLs, que os PGBLs surgiram depois dessa metodologia ser empenhada, então ele está sempre certinho. E como eu consigo colocar capital aqui a partir de R$1, ele sempre vai da melhor forma possível. Então tá 70, 20, 10, a gente tem 70,1, 20, 9,9. Então tudo certo. Quanto às ações, elas já estão começando a ficar com as proporções ajustadas, tá? Ainda tem alguma coisa fora, por exemplo, o Wix está muito acima do que deveria ser. Eu que tinha comprado o M Dias Branco a quantidade errada, né? Era para ter comprado R$100, acabei comprando 200. Aí já nasceu torto. E o que tem que chegar, ainda aumentar muito a posição, é CSMG3. Então ele tem por volta de 5,5, a gente tem que chegar em 12,5. Os fundos imobiliários, mesma coisa. Então está chegando. Tá? Lembrando que a ordem que os títulos aparecem à esquerda é a mesma que aparecem à direita. Então, se você vê essa cor e essa cor, é a proporção que eles devem ter. Então, o XPLG está com o dobro da posição que deveria ter. E aqui na carteira como um todo, né? Eu não consigo mostrar, ele não gera legenda título por título, porque tem muita coisa, mas é o alvo e como hoje está. Lembrando que a posição dos títulos é a mesma, de um lado e do outro. Deixa eu ver o que mais. Agora a gente tem que ir para o Status Invest. Então, no Status Invest a gente recebeu aqui no mês passado R$110,98. Por enquanto a gente tem previsionado aqui 7,47, porque os rendimentos foram anunciados ontem, então ainda não deu para carregar. Quanto à composição da carteira, a gente está aqui no Status Invest dessa forma. Lembrando que aqui ele não tem as caixinhas, tá? Eu não coloco aqui as caixinhas. Quanto a gente olhar as movimentações, a gente consegue ver. Deixa eu atualizar a página aqui. Vai ficar dentro. Isso, pronto. Dentro do último ano, a evolução do patrimônio nos últimos 6, 12 e 24 meses, tá? A distribuição dos valores entre cada tipo. E aqui a gente consegue acompanhar as movimentações no mês de fevereiro, que é o que a gente está avaliando aqui. Então, tá vendo? Só foram empenhados R$690, mais ou menos, com 4 novas posições iniciadas, todas elas no Tesouro Direto. O 31, porque não existe mais o 29, o pré-fixado, por conta que eu descobri a regra deles no pré-fixado daqui a 3 anos ser ofertado anualmente, o 2040 e o 2050, por conta da não oferta do 35 e 45. Lembrando que essas posições 35, 45, 40 e 50 são muito pequenas, mas são colocadas ali. Se a gente faz a detalhação, o detalhamento por ativo, a gente consegue ver que foi empenhado capital em SAPR, foram compradas 4 ações ao longo desse mês, tá? A 5,38 e a 5,51. Klabin, também foi empenhado capital na Klabin 3 vezes ao longo desse mês, em 3 datas diferentes, né?
com essas quantidades e esses valores. O preço médio continua sempre igual, né? Interessante. Aqui em Sanepar é que ele baixou um pouquinho, subiu um pouquinho. Não tem problema. Taesa não teve variação. CSMG3 foram empenhadas em 3 datas diferentes, capital, com a redução, aumento e aumento do preço médio. Tudo certo. A Auren sem movimentações, CEMIG. A BEV3 foi comprada uma cotinha. O WIC sem variação, sem variação, sem variação. Caixa Seguridade. Foi empenhado capital em 2 datas diferentes. Preço médio com essa variação diminuiu e aumentou um pouquinho. Quanto aos fundos imobiliários, teve alguma movimentação somente no Vigir. No Vigir a gente recebeu o rendimento e teve a compra aqui. É que não dá pra ver mais aqui, não fica muito bem a setinha, né? Ah, mas diminuiu o preço médio, tá vendo? A setinha pra baixo, diminuiu. Quanto ao Tesouro, aqui no 31 foram realizadas 2 compras, tá? Pré-fixado foram realizadas 3 compras. 2040, tá vendo? R$15. Isso é porque comprou uma fração. E o 2050, R$7,50. Também foi comprado uma fraçãozinha só. Quanto aos fundos de aposentadoria, tiveram 3 movimentações no atrelado à inflação. Lembrando que esse aqui é o que tem o maior posicionamento, se eu não me engano é 70%. Seguido pelo Selic, se eu não me engano é 20%. Também foram realizados 3 aportes. E o de dividendos tem 10%. Tá vendo? São aportes pequenos, R$1, R$1, R$1. Aqui já é 3, 2 e 3, 9, 8 e 10. Esses aqui são bons porque eu consigo aportar a partir de R$1. Quanto ao juro, somente rendimentos, Cadif a mesma coisa e o IFRA a mesma coisa. Fiagro sem movimentações, o mesmo para o ETF internacional. Então, eu acho que é isso. Não tenho mais nada para comentar sobre. Somente dizer e destacar o uso do... Como é que eu vou botar? Do Instagram. Vai ter ali destaque para as coisas todas, né? E aqui no Instagram, somente aqui no Instagram, vai ter o registro do que foi empenhado semanalmente. Tanto em valores quanto em tickets, né? O que foi empenhado e aonde. Então vai ser colocado somente lá. Deixa eu ver aqui mais. Acho que só isso mesmo. Então, sem maiores, só deixar aqui o registro de fechamento da carteira, menos 832, uma variação negativa de 0,12. Isso agora eu acho que eu mudei, eu agora considero também os títulos de tesouro aqui, né? E é isso. Um abraço e até o próximo registro.